Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para uma conversa aberta sobre assuntos diversos. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante, um assunto bem importante. E estou recebendo aqui nos estúdios Larissa Brunner Marques. Ela é coordenadora de garantia dos atributos do Departamento de Atenção Primária à Saúde. Depois ela vai explicar com mais detalhes exatamente o que é isso. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por me receber aqui na casa de vocês. Por favor, a gentileza sua de vir até aqui conversar conosco. E eu também estou com a doutora Juliane Felipe Ferrari, que é médica geriatra. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Larissa. Também quero agradecer o convite. E eu que agradeço a gentileza de nos atender, porque o assunto hoje é um assunto bem interessante. Nós somos 210 milhões de brasileiros e cerca de 40 milhões já estão acima dos 60 anos. O Brasil está envelhecendo? Eu começo perguntando para você. E como? Nossa, eu acho assim, aqui no estado, a gente tem o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano do nosso país. E ao mesmo tempo, a gente tem como ótima a expectativa de vida. Nós somos o estado com a melhor expectativa de vida do Brasil. Chegamos aí quase a 80 anos de idade, que se espera que o nosso catarinense viva. Então isso é algo muito positivo. Mas traz muitos desafios que com certeza a gente vai falar muito ainda hoje, principalmente quando eu tenho uma média, né? Quando você está trazendo do Brasil quanto que eu tenho de idosos, Santa Catarina tem essa média brasileira de 14% de idosos dentre a sua população, mas aqui no estado a gente tem aí 20% dos nossos municípios que tem mais de 20% da sua população idosa. Então nós temos sim uma realidade para um grande desafio para trabalhar. Doutora Juliane, ouvindo a Larissa agora, me chamou a atenção. Expectativa de vida tem a ver com ir ao consultório? Também tem a ver, Paulo. O que acontece, né? É um conjunto de fatores que levam a nós, em Santa Catarina, termos a maior expectativa de vida do Brasil. Acesso ao médico, né? Que é o que a gente costuma falar, exames de prevenção, diagnósticos precoces, tratamento também de doenças, prevenindo que essas doenças se tornem mais graves ou tenham consequências. Vou dar um exemplo bem simples. Uma pressão alta, que é tão comum, né? Que é uma das doenças mais prevalentes na população brasileira e do mundo. Se for bem tratada, tomando medicamento, fazendo atividade física, alimentação, eu provavelmente não vou ter o temido AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, para isso serve também a prevenção, para evitar que, às vezes, uma doença se transforme em algo pior. E isso faz com esse acesso, esse cuidado, faz com que a gente viva mais. E eu acho que também não interessa só viver mais, né, Larissa? A gente quer viver com qualidade de vida. É isso que eu, como geriatra, quero para os meus pacientes e quero para mim, para a minha vida e desejo para vocês também, que a gente viva com qualidade de vida. Agora, a gente começa a bater na porta do geriatra quando? Então, a gente brinca que passou do pediatra, já pode ir para o geriatra, né? A gente tem que entender que o geriatra, ou o profissional que a gente chama de gerontólogo, especialista em gerontologia, que também trabalha com o processo de envelhecimento, que pode ser um enfermeiro, um psicólogo, um educador físico, um nutricionista. Nós temos vários outros profissionais que também trabalham com o processo de envelhecimento. A gente brinca que realmente, desde cedo, quanto mais cedo a gente buscar qualidade de vida, a gente buscar cuidar da nossa saúde de uma forma integral, a gente vai estar envelhecendo com mais saúde, com mais qualidade, que é o famoso envelhecimento saudável.
E ativo. E a Larissa já levantou aqui, e ativo. Larissa, Com certeza. quais são esses desafios que você colocou na sua primeira resposta aqui, que a gente tem uma situação até agradável aqui no estado, mas nós temos muitos desafios? Temos. Isso faz com que nós somos um estado muito privilegiado em termos de recursos, de condições, mas isso não são em todos os municípios, né? Os nossos municípios são muito pequenos ainda, essa é a realidade. Então, nós temos, enquanto estado, que garantir que temos uma estrutura mínima, né, para proporcionar que essa qualidade, ela não venha somente como um acesso à saúde, mas ela venha como acesso à educação, como eu tenho uma cidade que consegue acolher esse idoso, né? Nós temos a cidade amiga do idoso como uma política nacional aí também. Então, nós precisamos proporcionar estrutura física também para esse envelhecimento. Então, esse é um grande desafio. Quando a doutora Juliane traz, né, um envelhecimento saudável e ativo, são coisas que não depende apenas da saúde, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto aí para conseguir proporcionar que isso ocorra. Meu local de fala é tanto a atenção primária à saúde, né, na diretoria, nesse serviço, né, que a população conhece como centro de saúde, a unidade básica de saúde ou o postinho de saúde a qual ela busca, e tem um grande privilégio porque são os profissionais da saúde que estão próximos a essa população, próximo a esses idosos, fazendo visita domiciliar e N serviços que a gente consegue proporcionar. Então, acho que esses são um pouquinho dos desafios ainda que a gente tem que Agora, atingir. eu li um texto uma vez que dizia o seguinte: nos países desenvolvidos as pessoas enriquecem e depois envelhecem. Nos países como o Brasil, as pessoas envelhecem e empobrecem. É essa a máxima? Olha, colocar com essas palavras seria, acho que, uma realidade muito nua e crua a gente pensar dessa forma. O que eu observo de uma grande diferença é a cultura, o quanto nos países que a gente chama desenvolvido, a gente chama os países de alta renda, por já ter condições de saúde melhores, fazendo com que consiga viver mais, mas que chegue nessa idade com controle, autonomia, com realização pessoal, com prazer, com qualidade de vida, proporcionando que ele consiga desfrutar melhor dessa fase, né? O idoso não é para ser o final da vida, o idoso é para ser aquele momento em que você investiu ao longo da sua vida e agora você vai poder colher isso de outras formas, com desafios, né, de limitações de capacidade funcional e cognitiva, mas dentro do que ele tem de possibilidades, ele consiga viver. Nós temos sim o desafio das condições de um país. Nós somos um país de média renda, né? Agora a gente está tendo mudanças aí com a SCDE, mas de média a alta renda, que faz com que a gente tenha um desenvolvimento socioeconômico que melhorou bastante, mas, inclusive a gente estava ainda conversando antes, que a gente precisa que a nossa população, as nossas crianças, os nossos adultos, em todos os espaços que a gente venha a conviver, olhem aquele idoso de uma forma não como a finitude, não como acabou para a vida daquela pessoa, mas que tem essa relação ao longo dessas gerações, para que a gente olhe toda aquela fortaleza que aquele idoso consegue passar de geração a geração, os seus conhecimentos. E aí, muito importante quando a gente fala de qualidade de vida, é quando a gente está falando do ambiente social que esse idoso está, né? Então, a gente tem um grande desafio enquanto saúde, que é a saúde mental desses idosos também. E, claro, a gente está aí falando de uma Covid-19 que teve um grande impacto na nossa população, né? Doutora Juliane, qualidade de vida requer ter condições financeiras? Olha, muito se pensa sobre isso, né? Que realmente só se tem qualidade de vida se tem dinheiro. Acho que isso até os próprios pacientes reclamam para a gente isso. Mas, na verdade, não. Na verdade, o SUS, ele proporciona várias atividades, tem vários grupos. Por exemplo, nós temos o SESC, que tem muitas atividades também recreativas, atividades lúdicas, direcionadas ao idoso. Nós temos centros-dias, nós temos agora, como a Larissa comentou, né, a estratégia amiga da pessoa idosa. Então, as cidades, né, há um estímulo, claro, do Ministério da Saúde, em que as cidades
façam adesão a esse programa e assim nós vamos ter que, como gestores também do município e do estado, né, a gente vai ter que se adequar a certas atividades para proporcionar ao nosso público atividades gratuitas, que realmente, previamente, Paulo, a gente só encontrava no privado. E isso não pode realmente acontecer. A gente tem que ter acesso a todos e atividades realmente de estímulos, como a Larissa falou, a saúde com qualidade não é só saúde física, não é só acesso à saúde do médico, do enfermeiro, ao centro, da unidade básica de saúde. Ela é muito mais ampla. Ela é a saúde mental, ela é a saúde espiritual, ela é a saúde social, econômica. O que foi outra coisa que a Larissa comentou também importante, a pandemia. O que a pandemia nos trouxe de maior evidência? Vou dar a minha opinião. O isolamento dos idosos. Ela evidenciou isso. Ela trouxe isso, né, para a realidade de quantos idosos estão vivendo isolados, que não tinham condições, né, nem para sair para comprar uma comida. Começou toda aquela rede de ajuda nos prédios, condomínios, vizinhos. Isso também a gente viu muita coisa boa que aconteceu nessa pandemia, né? Muita solidariedade, né? Muitos atos realmente que as pessoas puderam se ajudar. Então, é um conjunto. O Brasil, ele envelheceu muito rápido, Paulo. Ele envelheceu em 40 anos o que os países dos Estados Unidos, os países da Europa, levaram anos no processo deles de envelhecimento. Então, nosso foi muito rápido. A França, por exemplo, levou 150 anos para dobrar a população de idosos. O Brasil, segundo estatísticas, vai alcançar isso em 40 anos. Isso mesmo, 40 anos. E nós é muito rápido, muito pouco tempo, né, para se preparar, desde a questão mesmo das crianças aprenderem a importância do idoso, né? Como a gente também já comentou, o idoso não é valorizado muitas vezes. Não é respeitado. Não é respeitado. É considerado, infelizmente, em muitas sociedades e ambientes, descartável. Então, isso a gente precisa mudar. Tem que começar lá na escola infantil, mostrar a importância e a valorização desse idoso. E é exatamente aí que eu queria bater nessa tecla. A gente está preparado em relação a políticas públicas para esse avanço que vem acontecendo e a gente está vivenciando? Bom, o que eu posso falar do ponto de vista da saúde primeiro, né? E aí, só complementando, a gente estava falando, será que esse envelhecimento eu preciso ter condições financeiras? É fundamental. E o Sistema Único de Saúde, ele traz um privilégio, quando eu falo de unidades básicas de saúde, que a doutora Juliane trouxe muito bem, os grupos, né, de promoção da saúde, programa da Academia da Saúde, que a gente vê os aparelhos espalhados, eles precisam ser utilizados e são os profissionais desse nível de atenção que estão junto com essa população fazendo essas orientações, né? Então, a gente, enquanto gestão, a gente precisa prover desses dispositivos para que esses idosos possam se manter ativos e garantir aí que tenha profissionais nas unidades de saúde para estar acolhendo essa população também. Quando a gente fala de política, né, nós temos a Política Nacional de Atenção ao Idoso, a pessoa idosa em que nós chamamos, e aí a gente tem que parar e pensar, ok, agora o que a gente vai poder proporcionar, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, que é um marco, né? O Brasil ele é referência, ele é um marco legal, onde que você pode assegurar os direitos dessa população. Enquanto Estado, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de órgãos governamentais e não governamentais. Então, a gente tem muito forte aí, né, enquanto atenção primária, quanto Secretaria de Estado da Saúde, a gente está junto com o Conselho Estadual do Idoso, que é onde, com essas diferentes, cada
cada ente traz o seu papel e seu ponto de vista para que a gente possa assegurar essas condições, tanto do ponto de vista, né, da gestão, das secretarias, mas também enquanto sociedade civil. Então, é um espaço em que muitas das políticas públicas, os fomentos, monitoramento, fiscalização, de orçamento, das ações que a gente possa estar propondo. E aí trazendo, né, bastante, estou aqui enquanto diretoria de atenção primária, então a gente trabalha junto com a linha de cuidado da pessoa idosa. O que quer dizer isso, né? Se eu tenho, a doutora Juliane tem ali as necessidades enquanto profissional, dentro dessa rede, ela vai ou acessar para uma unidade de saúde, esse idoso do SUS, ele vai ter outros níveis de complexidade que precisam ser atendidos também. Ele vai precisar ir no ambulatório, ir num pronto atendimento. Infelizmente, né, se a gente não consegue cuidar de tudo ali na atenção primária... Agora me chama a atenção quando a gente fala em idoso, isso eu vou perguntar uma provocação para vocês duas que são jovens. Eu já sou idoso. Quando se fala em idoso, a gente já fala em laboratório, a gente já fala em pronto atendimento, a gente já fala em hospital, a gente já fala em medicamento. Idoso se resume a remédio. Ô, Juliane, você tem que falar da avaliação multidimensional do idoso aí para a gente puxar a sardinha aí. Ô, Paulo, olha só. Velhice, eu vou usar o termo velhice, não é sinônimo de dependência. Então, acho que isso a gente tem que abolir, né, essa junção. Então, o idoso pode sim envelhecer com autonomia, com plena capacidade das suas atividades básicas e instrumentais da vida diária, né? Então, realmente existem questionários, existem instrumentos que o geriatra e toda a equipe multidisciplinar pode fazer para que a gente já desde o começo, Paulo, identifique fragilidades. Então, o geriatra, desculpe te interromper, o geriatra não é o sentar ali, ele me pedir uma bateria de exame e depois me passar medicamento. Não só isso. Claro que a gente precisa fazer exames, não todo mês, né, Paulo? De acordo com uma regularidade, uma frequência. Cada caso também é um caso, né? Cada pessoa vai envelhecer também de uma maneira diferente. Eu acho que isso também é importante falar. O envelhecimento, ele é heterogêneo. Ele não é igual para todo mundo. Então, as pessoas envelhecem de maneira diferente. Por quê? Porque elas têm os seus recursos próprios, fisiológicos, então, têm os seus recursos familiares também, questões genéticas que também podem influenciar, tem as questões socioambientais, que então a gente já comentou, que é claro, a importância do recurso financeiro para se ter muitas vezes mais acesso, mas o SUS está trabalhando para que tenha também, proporcione o melhor acesso também aos pacientes. É um desafio, né, Larissa? É isso que o SUS busca, mas é isso que a gente tem trabalhado também como políticas públicas, né? Então, é um conjunto de fatores, né? Tem a questão de atividade física, alimentação saudável. Então, são vários aspectos que vão lá no futuro determinar, Paulo e Larissa, e Juliane, eu falo para mim também, se eu vou poder envelhecer bem ou não. E no Brasil, Larissa, nós temos condições de envelhecer bem? Até que ponto os nossos governantes estão voltados para isso e têm atenção em relação a isso? Só que eu gostaria que você me respondesse daqui a pouquinho, que agora eu observei que a gente já está encerrando esse primeiro bloco. A gente já vai voltar o assunto deu para perceber que flui com naturalidade aqui. A gente já volta e agradeço vocês que estão nos acompanhando até aqui em mais um Conexão ND. É rapidinho. Este é o Conexão ND aqui na Record News. Eu estou recebendo aqui no estúdio Larissa Brunner Marques. Ela é coordenadora do DAPS de Santa Catarina e junto conosco também
a doutora Juliane Felipe Ferrari, que é médica pediatra, e o nosso assunto é sobre o envelhecimento no Brasil. E eu lhe fiz uma provocação, eu gostaria da sua resposta. Se estamos preparados, né, enquanto governantes aí. Olha, eu sou uma profissional da saúde, então estou na diretoria de atenção primária exatamente porque o meu primeiro local foi como pesquisadora do envelhecimento. Então, assumi esse desafio para estar na gestão pública de um outro local. Agora, como é que a gente consegue pegar todo o conhecimento que é acadêmico, que a gente estuda, de artigos de produção de conhecimento e vamos pensar em trazer isso para a população? Do meu ponto de vista, a gente teve grandes avanços. A gente estava falando aqui no primeiro bloco exatamente do envelhecimento saudável e ativo. Isso foi fundamental. Nós estamos na década do envelhecimento saudável e ativo pela Organização Mundial da Saúde. Isso foi essencial para que a gente mudasse a nossa perspectiva sobre esse envelhecimento, em que a gente passasse a olhar o idoso não apenas como a sua doença, mas as suas condições de saúde, além, né, das suas limitações. Então eu vejo sim, Paulo, que nós estamos nos preparando, né? Porque por mais que esse envelhecimento ele esteja acontecendo de uma forma muito acelerada, os investimentos em que a saúde tem feito, e aí pensando não apenas para a população idosa, mas a partir do momento, enquanto Estado, nós fazemos o cofinanciamento de equipes de atenção primária, e isso é um grande diferencial, porque o recurso ele vem apenas do Ministério da Saúde, é onde eu vou investir na saúde da minha população. E boa parte da minha população idosa acessando o serviço de saúde é onde eu consigo. Esse recurso para a população idosa, tem esse diferencial ou cai num caixa único? Não, ele chega, eu não estou falando de um recurso para o idoso, eu estou falando de um recurso para os serviços que são ofertados para o idoso. Isso, é isso? Sim, exatamente. Isso chega, né? Então, as contratações de médicos, médico de família e comunidade, isso é um grande avanço em que nós tivemos de trazer esse profissional qualificado para atender na atenção primária, que é o profissional que está lá na ponta, ele está lá no território. É um serviço que é responsável por tem uma área de abrangência, a gente chama de uma população adscrita. E cada unidade de saúde é responsável por determinada quantidade dessa população. Então, quando eu levo o enfermeiro para essa unidade, quando eu tenho um técnico de enfermagem, uma equipe de saúde bucal. A gente está falando aqui, estamos com uma médica geriatra, uma enfermeira, mas nós precisamos de equipe para poder trabalhar. E a gente não pode esquecer também da saúde bucal desses idosos, que é fundamental. Centros de especialidades odontológicas são todos serviços básicos que a gente precisa, especializados que a gente precisa, né, estar ofertando. Agora eu queria saber da senhora, doutora Juliane, o seguinte: o avanço tecnológico, a gente falou na pandemia que a gente viu o idoso isolado e coisa, que a gente viu a solidariedade, e isso foi muito bonito, realmente teve um lado positivo essa pandemia e um lado extremamente importante. Agora, a tecnologia, até que ponto ela é benéfica ou até que ponto ela traz problemas para o idoso? Eu acho que ela traz benefícios no sentido de aproximar as pessoas, né? Que coisa maravilhosa um idoso poder falar com seu filho que mora no Canadá, que mora no Japão, né? Ver os netos crescerem. Então, tem essa questão. A próprio Facebook, que muitos idosos utilizam essa rede social, né? Como ferramenta de diversão, de amizade, até de política, né? Que acabou também uma forma política também de se manifestar, de conversar, de trocar ideias, de participar de comunidades. Então, temos sim um lado muito bom e importante da tecnologia. As próprias televisões, com também filmes, acesso a filme, acesso a documentários, isso tudo é muito bom. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que nem todos os idosos têm uma autoescolaridade, não é mesmo, Larissa? No sentido de que os idosos são diferentes. As cidades, os municípios, nós temos aqui uma capital. Nós moramos em Florianópolis, que é uma capital, né? Que temos um alto índice também de desenvolvimento humano. E aí, aquela cidade do interior,
que talvez não tenha nem internet que funcione bem. Estamos aqui também, né? Eu tô online, vocês estão no estúdio. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que ajudar também esse idoso a poder aprender, se for possível, a usar a tecnologia. Você sabia, Paulo, vou te contar uma coisa, que pelo SUS nós fazemos teleconsultas desde a pandemia? Isso. Então, isso é muito legal, né? Vem evoluindo, também. né? Vem evoluindo isso e muito, né? Mas eu, como médica que faço a teleconsulta, muitas vezes o meu paciente tem muita dificuldade também de entender como não entende, não consegue, às vezes, nem olhar, não olha para a câmera. Então, a gente tem que também oportunizar esses idosos a aprenderem poderem aprender essas tecnologias. Mas são desafios, como a Larissa falou, existe uma linha integral da saúde do idoso que o Estado fez recentemente, né? Então, serve de guia, né, Larissa? São ferramentas ali vamos dizer, nesse livro, nesse e-book, tem uma série de ferramentas, instrumentos que capacitam, né, a rede para avaliar esse nosso idoso, para a gente poder fazer, mais uma vez, puxando para o meu lado, diagnóstico precoce, identificação de fragilidades, e é claro que a gente ensinar o idoso, não só a tecnologia, mas computação, né, que também faz parte da tecnologia, é excelente, é um instrumento excelente de aproximação das pessoas. A inclusão Larissa, digital, né? E você falou também um trabalho conjunto. Claro que você é focada mais na saúde, você falou um trabalho conjunto. Me chamou a atenção uma colocação que foi feita um tempo atrás, que, por exemplo, está aumentando a população de idosos no Brasil, mas não há uma cultura voltada para o idoso. Vou atravessar uma rua, na faixa de segurança, o sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele tá sincronizado, ou ele está preparado para uma pessoa jovem atravessar, e não um idoso. O idoso, quando está na metade da faixa de segurança, já abriu o sinal. Esse tipo de trabalho, quando você fala que é um trabalho conjunto, ele também é colocado? Sim, Paulo, você está trazendo a forma como a cidade está preparada para receber esse idoso. Né? Porque eu acho que não está. A gente Florianópolis ainda não tem nem calçada direito. A gente, né, como pesquisadora, quando a gente avalia objetivamente dados do IBGE, esse levantamento, nós temos sim uma estrutura boa ainda dentro da nossa capital. Acho que municípios menores, na realidade, a gente ainda consegue promover isso de forma mais fácil, não fácil, mas acho que por ser cidades menores, você tem uma coesão da população de manter, de preservar o seu espaço coletivo, como a gente colocou. Né? Então, eu consigo perceber isso, essa estrutura, esse cuidado, né? E aqui a gente tem, sim, um desenvolvimento. Mas isso está contemplado. Quando eu preciso trabalhar, e acho que a gente comentou, né, que é um ótimo exemplo da cidade amiga do idoso, mas aqui ainda no estado a gente tem Balneário Camboriú, então a gente tem muito enquanto estado, né? Esse é o nosso grande desafio, que a gente tem que incentivar os municípios a aderir a esses programas. Balneário Camboriú, o que tem ali? Balneário Camboriú, ela é reconhecida como uma cidade amiga do idoso. E então, Florianópolis também. Florianópolis, oficialmente, não, ela não está, né, junto a esse Florianópolis, programa. a gente aderiu ao primeiro passo, então tem vários passos, para serem seguidos, né, para ser considerado uma cidade amiga do idoso. Estamos nesse processo e queremos atingir isso, mas ainda não somos. Não recebemos um selo. Um selo ainda. A cidade e quantas cidades selo. em Santa Catarina tem o selo? Por enquanto, até onde eu tive conhecimento, somente Balneário, né? Então a gente está atrasado.
Estamos atrasados, estamos Não, atrasados. claro que tá. Ou não, eu estou exagerando? Não, é assim, o que eu posso te dizer, né? Porque eu não tenho conhecimento das fases de implantação de outras cidades. Florianópolis, a gente teve, nós temos 2 estudos muito importantes aqui, que é o Epifloripa Idoso, né? Que é um estudo representativo da nossa população que investiga as condições de saúde. Desde 2010, ele vem acompanhando a nossa população idosa e traz estudos, quando a gente fala da internet e inclusão digital, ele evidencia o grande força positiva que a tecnologia tem na saúde do idoso. A gente tem que cuidar para não virar um isolamento, né? Ou seja, um comportamento sedentário desse idoso lá na cadeira. Mas o que eu consigo te afirmar que chegou até todas as etapas finais e, é claro, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem bastante propriedade, que também podia estar conversando com a gente, né? Mas isso pode demonstrar um certo desinteresse dos agentes públicos desses municípios? Eu acho que é uma junção de fatores, né? Também são prioridades. Eu vejo que a defesa, um grande avanço que nós tivemos foi assegurar os direitos dos idosos, né? E isso é recente. Eu estou falando de 2000 para cá. Então, esse foi um primeiro passo. Nós estamos um grande desafio, esses idosos mais em casa também, a gente está um grande desafio de falar sobre violência contra o idoso. Então, esse é um momento que a gente tem discutido. O nosso debate aqui também. é amplo. É muito amplo. É amplo. Agora eu quero lhe fazer uma provocação, doutora. Eu tô com isso. Eu li uma vez, eu achei fantástico isso. A pessoa teve um problema, ligou para o médico, tinha 30 e poucos anos, e o médico passou um medicamento. Uma semana depois, ele disse que não estava se sentindo muito bem e não estava dormindo direito. Ele disse, não, esse medicamento pode criar esse problema, eu vou te passar outro. E assim, sucessivamente. E ele foi pegando medicamento aqui, outro medicamento ali, outro medicamento lá. Quando ele chegou aos 50 anos, ele estava gastando R$1.000 e tantos em medicamento e a saúde dele estava uma porcaria. Até que ponto... isso é uma provocação. Não. Até que ponto... É uma realidade. Essa carga de medicamento, que é até influenciada pela farmacêutica... Até que ponto isso ajuda ou cria problema para o idoso? Não, com certeza, um dos problemas do processo de envelhecimento é a polifarmácia, é o termo que a gente usa. Como eu não entendi? Polifarmácia. Isso, exatamente isso. É um termo técnico, né, que é um problema, está ali na listagem de problemas, a gente coloca polifarmácia. Então, realmente faz parte de um atendimento, como a Larissa falou. Eu não trabalho sozinha, Juliane. O idoso ele precisa ser visto de maneira integral. Então, eu preciso da ajuda de outros profissionais também, né, que cuidam da saúde desse meu idoso. Mas a revisão dos medicamentos é muito importante, porque a gente descobre mesmo uso de medicamentos por conta própria, o perigo da automedicação, que o vizinho indicou, que viu no Google. Então, realmente, a revisão dos medicamentos, Paulo, é essencial para se ter uma boa saúde, tá? Porque realmente está errado isso de dar um remédio para curar o efeito colateral do outro, vamos dizer assim, E é isso, né? que acontece na maioria das vezes quando se bate no consultório. Não, mas não é o que acontece quando você vai no geriatra, ou quando você vai realmente no médico de família, que também tem esse papel de fazer esse atendimento integralizado, revisar os medicamentos. Não é esse o nosso objetivo, não. Porque a gente tem uma máxima, a gente tem uma máxima, desculpa, de quanto menos é mais. E a outra máxima que a gente usa também dentro da geriatria é que a gente sempre começa também menos e vai aumentando. Então, é um princípio nosso já dentro da geriatria, fazer isso. Faz parte já do nosso trabalho, tá? A gente faz essa revisão, a gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação. Porque, de repente sobre esse determinado assunto, a gente fica vendo muito mais uma influência das farmacêuticas
para colocar determinados medicamentos e o idoso passa a ser um dependente do medicamento. E hoje você pode até se tratar com uma boa alimentação. Com certeza. E a mídia, né, a indústria farmacêutica realmente investe muito dinheiro em propaganda, com artistas, né, com pessoas famosas e populares, né, vendendo certos medicamentos. É muito perigoso isso. A gente vê entre os programas, nos próprios programas até religiosos, né, se vende medicamento. Então, é perigoso, então é realmente cuidado com a automedicação. E quando você vai no seu médico ou na sua equipe de saúde da família, leve a lista dos medicamentos ou leve a sua caderneta. Eu acho que a Larissa quer mostrar a caderneta da saúde da pessoa idosa, né, Larissa? Leve a sua caderneta para o profissional poder preencher da melhor maneira possível também. É o nosso instrumento de comunicação, né, Juliane? Eu acho que esse é um grande diferencial que, felizmente, enquanto Sistema Único de Saúde, a gente tem essa preocupação de que, à medida que você vai, né, aqui a gente está falando de uma geriatra, né, que tem um consultório privado, que tem essa atuação. Que fantástico isso aqui. Mas aqui é um instrumento de comunicação valioso, assim como a gente tem a caderneta da criança, da gestante, do pré-natal, a gente tem do adolescente, a gente tem do idoso também. Isso esses aqui é registros. meu controle... Exatamente. E é esse o foco, Mas onde é que eu consigo essa caderneta? No serviço de saúde, na unidade de saúde. A pessoa vai à unidade da saúde, isso é ofertado? Isso é ofertado gratuitamente. Você falou um assunto aí que me doeu um pouco aqui. A gente fala muito aqui em televisão em feminicídio, né? Que é um absurdo isso, que não tem adjetivo para isso. É uma brutalidade. Agora, a violência contra idosos. Porque isso é muito comum aqui? Eu não sei como é que estão as últimas estatísticas, né? Até porque, não sei se a Juliane está atualizada. Eu até posso dar um feedback, porque eu participei como servidora do município de Florianópolis, que eu sou, e juntamente com vários órgãos, o Estado, a Secretaria de Estado, Ministério Público, Segurança Pública, Polícia Militar, Delegacia, nós fizemos um protocolo de proteção à violência ao idoso, Paulo. Depois a gente pode passar para ti, para ter esse conhecimento. Muito legal. É o protocolo PISC, a sigla é PISC. Então, realmente, foi uma ação, como a gente desde o começo está falando, né, Larissa? Ninguém trabalha sozinho, é um conjunto, são ações integradas. O Estado está ali, né, como órgão, vamos dizer assim, regulador, mas os municípios também estão correndo atrás, né, claro que bom, e aderindo a essas estratégias também, incentivados também pelo Ministério da Saúde e por outros órgãos de desenvolvimento também. Então, existe isso. Infelizmente, é uma realidade. E só para a gente também falar desse assunto de violência, não é só a violência física, Paulo, é a violência financeira, é a negligência também contra o nosso idoso. Então, existe a violência psicológica, agressões verbais. Então, quando a gente fala em violência ao idoso, é muito mais amplo. Não é só, infelizmente, também acontece. Então, até a violência sexual também acontece, né? Então, são várias formas de violência. Então, esse é um assunto que a gente poderá abordar num futuro bem próximo. Quero vir falar, porque o Estado agora tem um comitê, assumiu a sua responsabilidade, tem um comitê por portaria para o enfrentamento da violência no Estado. Olha, então, a gente tem muito para conversar. Isso é uma bela notícia, exatamente no final do programa. Nós até avançamos um pouquinho. Agora, foi muito bom ter conversado com vocês, foi muito agradável e, ao mesmo tempo, a gente ampliou o conhecimento do que vem acontecendo com os idosos aqui em Santa Catarina, mais especificamente, de repente, aqui em Florianópolis, que tem que vencer essas barreiras aí para ganhar o selinho, né? Temos que ganhar o selo, E eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer a gentileza de vocês terem vindo aqui no Conexão ND e me comprometo a trazê-las num futuro breve para a gente discutir exatamente sobre a violência contra o idoso,
que é ampla também Muito. e que é lamentável, né? E agradecer a você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Obrigado. E terça-feira que vem a gente está de volta. E uma feliz Páscoa, porque a gente só vai se encontrar depois. Beijo.